Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu vou fazer mais um vídeo aqui para a glória e honra do Senhor. Quero agradecer aí a você por ter sempre assistindo e visualizando meus vídeos. E o vídeo que eu vou trazer hoje aqui é um assunto sobre o arrebatamento da igreja, falando sobre algumas coisas sobre a grande tribulação, mas fique atento. Se você tem alguma pergunta, se fica alguma dúvida, pode comentar aí embaixo, no rodapé do vídeo, e eu terei o máximo prazer de te informar, de falar. E agora eu peço para você cooperar aí, dê bastante like aí, se inscrever no canal e vamos continuar. O título do vídeo é: A trombeta vai tocar, a igreja vai subir ao encontro do noivo nas nuvens. Então é o arrebatamento da igreja. Então eu faço essa pergunta aqui, diz: quantos tempos nos resta para o arrebatamento da igreja? Bem, Israel completou 76 anos este ano, agora 2023. Mais quatro meses, que é quando o anticristo ele toma, o governo mundial toma posse, que é para fazer as alianças conforme está em Daniel 9, versículo 27, que ele faz as alianças com as nações. E esses 4 anos, esses 76 anos com mais 4 dá 80. Jesus diz aqui em Mateus 24, 34, que ele diz que não passa essa geração. A geração que Jesus estava falando, ele não estava falando da geração no dia que ele estava aqui na terra. A geração que ele estava fazendo é justamente a geração que iniciou-se quando foi criado o Estado de Israel em 1947. E em 1948, Israel voltou para o seu país definitivamente. E ele diz aqui que não passará esta geração. O Senhor Jesus fala aqui em Mateus 24, 34. A geração, de acordo com o livro dos Salmos, capítulo 90, versículo 10, diz que a idade, fala lá a idade média do homem, que é de 70 anos ou havendo vigor 80. Então, por aí dá para se ver que está muito próximo o arrebatamento da igreja. Quando vai ser o arrebatamento da igreja? Eu acredito que está muito próximo pelos acontecimentos, pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu acredito que está realmente muito próximo. A grande tribulação, ela não vai ser de 7 anos. A grande tribulação, ela em Daniel, capítulo 12, versículo 11, é de 36 meses, de 3 anos e 6 meses, perdão. 3 anos e 6 meses, ou 42 meses. Tem mais mais 4 meses, então faz 4 meses, completa 4 anos. Quando o anticristo ele entra no templo, quando ele entra no templo, quando ele entra no templo, aí daí para frente 3 anos e 6 meses. Então eu acredito que a grande tribulação vai ser mais ou menos de 4 anos, não mais que isso. Pelos meus conhecimentos, eu acredito que só vai ser 4 anos, estouradamente, e não
7 anos. Porque se for basear pelas datas que está lá no livro de Daniel e no livro de Jeremias, não pode ser. Porque a última semana de Daniel começou o quê? Do ano 70 para cá. Quantos anos tem? Então daí para você ver que não é. E quando ele diz 7 anos, aquelas datas que ele dá não corresponde ao nosso calendário, uma data de ano nosso. É muito diferente, então não bate. Então agora pelo livro de Daniel nós podemos ver que realmente a grande tribulação propriamente dita é de 7 anos. 3 anos e 6 meses, perdão. Daniel 12, versículo 11. O arrebatamento da igreja, eu acredito que está muito próximo. Então, o arrebatamento da igreja vai ser assim, muito rapidamente, porque é no piscar de olho. Vai acontecer o arrebatamento da igreja e muitas pessoas não vão ficar sabendo. Vai ter desastres e acidentes. O povo comenta, mas a Bíblia não fala nada disso. Eu acredito que não vai ter. Eu penso assim que não vai ter. Eu não posso afirmar que vai ter ou que não vai ter, mas a Bíblia não fala. Mas veja bem, Deus, se Ele quiser evitar isso aí, Deus evita, né? Eu acredito porque Deus é misericordioso, né? Agora, aqui vai haver muitas pessoas chorando, né? Muitas tristezas, porque realmente as pessoas vão sentir faltas das pessoas que vão ser retiradas para o arrebatamento da igreja. Embora que muitas pessoas não acreditam que o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação, da abertura dos selos, mas a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo afirma isso, e nós podemos ver em vários lugares que o arrebatamento da igreja realmente vai ser antes. A igreja vai ver, o anticristo vai se revelar à igreja. Tem muita gente que pega nesses versículos aqui, que tem aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Então muita gente pega esses versículos aqui e acha que a igreja vai ver o anticristo. A igreja não vai ver. A igreja vai ser retirada antes. O que ele está falando aqui sobre a apostasia e a revelação do anticristo, esse daqui ele se refere ao que se fala a grande tribulação e o dia do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo, que é chamado o período do dia do Senhor, que não é um dia especificamente, mas é um período, né? Então ele diz que isto, ou seja, o dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. Você pode ver que o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, se apresenta em Apocalipse capítulo 6, versículo de 1 a 2. Enquanto o Senhor Jesus, ele vem no final da guerra do Armagedon, no capítulo 19 e o versículo de 11 a 21. Aí quando der a abertura dos selos, aí começa a grande tribulação. Pode até que você não concorda comigo, mas essa aqui é a realidade. Agora, porque essa passagem que diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo de 1, versículo de 8 a 10, que ele diz assim:
em chamas de fogo tomam vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, e estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Então isso aqui é na segunda vinda de Cristo. É de acordo com o que está ali em Mateus 24, versículo 30. Que ali em Mateus 24, versículo 30, é a segunda vinda de Cristo. É a mesma coisa, é a mesma coisa que acontece em Mateus, em Apocalipse, capítulo 19, versículo de 11 a 21. E também, como diz Apocalipse 1, versículo 7, que todo olho verá. Porque quando Cristo vier na segunda vinda, na sua segunda vinda, todo olho verá. Vamos falar mais alguma coisa aqui. Falar sobre esse versículo que diz aqui, em Apocalipse 3, versículo 11, ele diz assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Os arminianos pensam que esse versículo aqui se refere à perca de salvação, mas isso aqui não significa perca de salvação, mas perca de galardão. Então vai ter várias coroas e a pessoa, por algum descuido, por alguma falta, pode perder a sua coroa, mas ele não perde o arrebatamento e ele não perde o galardão que vai receber no tribunal de Cristo. Lá só vai estar os salvos, só vai estar Cristo e os salvos, as pessoas que foram fazer parte do arrebatamento. No arrebatamento da igreja, quando der a ordem para a igreja subir, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, os que dormem no Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de 15 a 17. Leia lá, que os que dormem no Senhor, eles ressuscitarão primeiro, e os vivos, quer dizer, os que vão ser transformados, subirão juntamente com os ressuscitados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. É uma festa que só quem vai participar e só quem vai perceber é quem realmente vai ser arrebatado. O arrebatamento da igreja é uma festa muito gloriosa. E ai daquele que perder o arrebatamento da igreja, porque vai estar na grande tribulação. Quem não subir no arrebatamento da igreja fica para a grande tribulação, que é uma coisa muito difícil. A grande tribulação vai ser difícil para todo mundo. Outra pergunta aqui: o salvo pode perder o arrebatamento? Pode perder o arrebatamento? Eu respondo aqui: não. O salvo só não sobe se não for selado com o Espírito Santo, ou seja, se ele não estiver selado com o Espírito Santo, não ter o selo do Espírito Santo, conforme diz Efésios 1, 13 e 14, ou não ter o seu nome no livro da vida. O exemplo das 10 virgens, das 10 virgens, as 5 nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. O azeite ali representa o quê? O Espírito Santo na vida da pessoa. E o versículo 12, e ele respondeu, isso é, o noivo responde: em verdade vos digo, não vos conheço. Não conhecer aqui é a pessoa não ter seu nome escrito no livro da vida. Então, são 2 motivos que a pessoa não sobe de hipótese alguma. Se ele não tiver seu nome escrito no livro da vida e se não estiver selado com o Espírito Santo. Na hora do arrebatamento pode acontecer o que pode acontecer no momento. Então eu já comentei, né? Que alguém fala que vai
pode acontecer algum acidente, coisa, mas eu não creio nessa possibilidade porque a Bíblia não fala nada disso. Acredito que vai ter muito choro porque as pessoas vai subir e os que vão ficar realmente vão ficar muito tristes, né? Isso é muito óbvio, né? Mas a pessoa tem oportunidade de aceitar Jesus e subir no arrebatamento. Então tudo está preparado para a abertura dos selos, aí a revelação do anticristo. É só a igreja sair da terra no arrebatamento. Eu quero voltar aqui ainda, em Tessalonicenses aqui, a respeito, falar por que a igreja não vai ver o anticristo. Aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 6 a 8, ele diz assim: agora sabeis que eu o detenho para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, o Espírito Santo, ele o detém para que o anticristo só seja revelado na ocasião própria. E ele diz aqui: com efeito, o mistério da iniquidade já opera aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Então, quando o Espírito Santo retirar a igreja, entregar a Jesus à igreja lá nas nuvens, aí o anticristo ele será revelado ao mundo. Então, o que é que acontece na segunda vinda de Cristo? A igreja é levada aos céus agora, e aí fica 7 anos, passa pelo tribunal de Cristo para receber galardão, e aí vai para a boda do Cordeiro. Fica o período da grande tribulação, 4 anos lá. Aí depois a igreja volta na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, a igreja vem com o Senhor Jesus, ali no capítulo 19, os exércitos que são ali, que vêm com Cristo, é os anjos do Senhor, que é um exército, são os exércitos do Senhor, e a igreja, que é o exército do Senhor também. E eles vêm e a igreja vem com linho, vestido de linho finíssimo, porque chama de justiça e de pureza. Então, realmente, aqueles que subir com Jesus estarão para sempre com o Senhor, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Eles estarão para sempre. A palavra para sempre é eternamente com Cristo. A igreja nunca deixa mais de andar com Cristo. Para todo lado que Jesus for, a igreja vai. E depois do arrebatamento da igreja tem a grande tribulação, que vão ser um período na terra realmente muito difícil, né? Conforme a Bíblia descreve. Mas você tem a oportunidade de aceitar Jesus hoje e subir no arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, tem a grande tribulação. E é importante que a pessoa comece a estudar a Bíblia, ver que a Bíblia não é um livro de brincadeira, é um livro da verdade, é um livro inspirado por Deus, e eu creio piamente. E aí a gente está vendo aí a palavra de Deus se cumprindo, e feliz é aquele que subir no arrebatamento da igreja, porque esse mundo já está difícil para viver, né? Agora imagine ficar para a grande tribulação. Vai passar muitos apuros aí, né? Mas Jesus está de braços abertos, porque Cristo, ele entregou a sua vida por nós, lá no Calvário, né? Jesus entregou a sua vida por todos os seres humanos. Então você pode hoje mesmo se reconciliar com Cristo. Hoje mesmo você pode aceitar Jesus como seu Salvador. E Ele te perdoa. E no momento que você for perdoado, Deus cancela os seus pecados anteriormente cometidos. E
Porque Jesus, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, Ele nos substituiu lá no Calvário. E então nós podemos receber uma salvação gratuitamente, que não vai te custar nada, mas custou o sofrimento de Cristo, o derramamento do seu sangue ali na cruz do Calvário, né? Cristo foi ferido por mim e por você. Então, procure hoje, tenha um encontro com Cristo, antes que venha a grande tribulação. Jesus que abençoe.